Vamos embora. Bora falar do esporte, dá like aí, reforçando o discurso do meu querido Antônio Gabriel aí com a gente. Dá like para divulgar. Mas bora falar do esporte, bora falar do que interessa. E bom, vamos começar por onde? Patrocínio novo, né, Antônio? Tem alguma novidade, inclusive? Vou aproveitar que você está aqui, né? Vai que sair alguma coisinha nova aí, 100% atualizado. O esporte apresentou ontem um patrocinador master nas costas, que é eu só confundo com JB. É JBS. JBS. JBL é a caixa de som, eu só confundo. Desculpa. Eu confundo também, direto ao sol. Mas, enfim, boa notícia, não sei se está tão valorizada ainda, né? E não podemos também cobrar isso, porque o esporte vinha de uma marca, né, em queda, de notícias ruins, e tudo que vai por esse caminho é complicado para de uma hora para outra aparecer alguma coisa do céu. Não aparece. É devagarinho, mas está lá. Mais um patrocinador até o final do Campeonato Brasileiro, e não é pontual, é até o final do Campeonato Brasileiro, pontual, entre aspas, né? Vai até o final do Brasileirão, Deus queira que seja em dezembro, né? Que essa Covid não volte mais. O que dizer desse novo momento do esporte? Tem alguma novidade aí a respeito de patrocinadores? A gente está conversando, inclusive, em off. Hein, Antônio? Alguma coisa cita mais aí para nos colocar, meu querido, nesse âmbito? Primeiro de tudo, todo e qualquer dinheiro que entrar no esporte nesse momento é importante. Todo e qualquer dinheiro que entrar no esporte é fundamental. O esporte arrecadou quase 250 mil reais com campanha de ingresso virtual. Para se ter ideia, 250 mil é metade da folha administrativa. Então, qualquer dinheiro que entra no esporte nesse momento é importante. Essa questão da JBS e o fechamento de um patrocinador nesse momento do campeonato é também um cartão de visitas dessa gestão para os torcedores. Porque vocês lembram, Giovanni e Alessandro, que durante a campanha se falou em pagamento de uma folha atrasada, de conquista de patrocinador, de expansão de marca do clube. Cada vez mais eu acho que os clubes, de maneira geral, têm o poder nas mãos de buscar recursos, somente com a imagem própria, quando bem trabalhada. Então o esporte mostra que está nesse caminho, está com essa mentalidade. Então, esse fechamento com a JBS, mesmo que for até o final do Campeonato Brasileiro, é uma demonstração de que a diretoria atual, essa gestão atual, está se mexendo também para buscar os recursos. Eu conversei com o Yuri Romão, o vice-presidente do esporte, e ele disse o seguinte: Antônio, o esporte tem uma receita mensal de mais ou menos 2 milhões e 800 mil reais e tem um gasto mensal de 4 milhões e 400 mil. A conta não fecha, né? 1 milhão e 850 mil, mais ou menos, aí de déficit mensal. A conta não fecha. Então, cada recurso desse que entra, um dinheirinho aportado por mês, da JBS, de outra marca. Sócio também é uma questão complicadíssima que o esporte tem que resolver. São 5 mil sócios adimplentes hoje. Isso é muito pouco. Cada dinheirinho que entra é um dinheiro que soma, é um dinheiro que faz o clube sustentar a semana, sustentar o mês e depois, quem sabe, sustentar o semestre e o ano inteiro. Pois é. Giovana, e aí? JBS, não JBL, né? Então, já é um patrocínio aí que a gente já conhecia, não é como se fosse uma cara nova, e isso é bom, né? A gente consegue perceber que confiaram, principalmente no trabalho dessa nova gestão, e a gente fica feliz. Eu acho que eu boto sempre nessa tecla, era o que o torcedor estava precisando, não só o torcedor, como jogadores, funcionários. Então, essa chegada de novos patrocinadores, a confiança das marcas no esporte, nesse novo esporte, né? É muito bom, não tem como acrescentar muito mais coisas, o Antônio já falou tudo. Qualquer dinheirinho entrando aí é fantástico, e como fechou até o final do ano, a gente já tem uma garantia aí, não sei a quantidade certa em questão de valores, mas já é de tamanho, assim, é indescritível. Então, o esporte continuar trabalhando nisso, que está no caminho certo. Com a chegada da JBS, mostra aí que estamos no caminho certo. O torcedor, Antônio, fica curioso, né? Porque a gente tem o privilégio de conversar com lideranças do esporte, com jogadores, né? Principalmente nos bastidores, coletando aí informações para soltar para a turma aí, às vezes, muitas vezes em primeira mão, outras vezes nem em primeira mão, mas dá um reforço na notícia, né? Aquela coisa toda. Como é que você vê essa dinâmica atual do esporte? Qual a palavra, qual a frase, o que é que você nos diz aqui, comparando com o que se tinha antes, né? Por exemplo, um dia desse, salário foi pago e não foi, né? Um vacilo danado de comunicação, coisa que o esporte estava a desejar também. O que é que Antônio Gabriel, que está próximo, né? Que está íntimo, vamos dizer assim, no quesito
informação. O que é que você nos coloca aqui para o torcedor rubro-negro desse aspas, como a Giovana acabou de dizer, um novo esporte? É um novo esporte mesmo? E o que precisa ainda melhorar? Qual a tua dinâmica a respeito disso? Olha, Alessandro, é até um questionamento abrangente e importante, porque desde que chegou essa nova gestão, se fala em ambiente de vestiário que mudou, se fala em motivação dentro de campo, e a questão do funcionamento interno do esporte também mudou bastante. Quando o Giovanni coloca que é um novo esporte, é a mais pura verdade. A questão de tudo é que eu acho que a atual diretoria tem feito nas últimas semanas um trabalho bastante transparente. Isso é muito importante de começo de qualquer gestão, de qualquer trabalho. Você mostra a realidade para o torcedor, o clube está dessa maneira e a gente está tentando realizar isso. O jogador de futebol, trazendo para a simples relação do clube com o atleta, que é muito maior que isso, mas a simples relação do clube com o atleta, o jogador de futebol, ele valoriza muito mais a palavra do dirigente do que simplesmente um salário atrasado. Não que o salário atrasado não seja importante. Caiu. Se foi na área, foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Eu acredito que foi pênalti pelo tamanho, a proteção da bola, não tinha como o zagueiro se antecipar. Mas bora ver aí, daqui a pouquinho o Antônio volta para a gente aqui. Claro, vou puxar, Alessandro, só para te interromper, ele estava falando uma coisa muito importante, que a palavra do dirigente às vezes vale muito mais, a gente tira isso quando vê que Thiago Neves, André, aquela galera toda assim com um nível maior, né, de jogadores assim mais conhecidos, estavam esperando as eleições para definir o futuro dentro do clube. Então, quando a gente fala de um novo esporte, é que nas últimas gestões, eu vou botar as últimas, né, a gente teve um ano ali bom em 2019, mas meio que a gente percebe hoje que foi só... eles esconderam tudo de ruim que estava acontecendo. Então, veio de algumas gestões já passadas. E hoje, quando a gente fala nessa questão de transparência, a gente fala do básico. Né? Isso que a gente não estava tendo, então a gente acaba se surpreendendo. Eu acho que eu já cheguei a bater nessa tecla, mas que não deixa de ser, assim, extremamente importante, obviamente, né? Você ter o básico dentro do clube, que é uma transparência, que é uma conversa de direção entre jogadores, entre funcionários. Então, quando eu falo de um novo esporte, é que a gente... Não estou falando, meu Deus do céu, a gente nunca teve isso. Não. Mas dos últimos anos para cá, a gente realmente não estava tendo, né? Então, é muito importante a gente ter o básico, que é transparência com a torcida, com os jogadores, e isso melhora muito. E eu estava pegando o gancho aí, vou deixar o Antônio falar de novo, completar o que ele estava falando. Fala, macho velho. Acho que teve uma quedazinha, né? Mas a questão foi na área, pode ser pênalti. Vamos chamar o VAR. Pode ser. Sem vai lá, vai na bola. Porque senão já ficar meia hora. A questão que eu ia colocar é o seguinte. Eu entrevistei o Everton Felipe no começo, na segunda-feira, e ele colocava que não viveu esse vestiário anterior do esporte, esse esporte antigo, né, de confusão, mas está vivendo esse atual, e está sentindo que a palavra, nesse momento, está sendo cumprida e está sendo muito mais honesta. Eu sinto, isso aqui não é uma crítica a Manolo, a Augusto Caldas, a Wanderson, o próprio Fred Domingos, nem a Milton Bivar, nem a Carlos Frederico. Mas, até porque alguns desses citados seguraram o vestiário no pior momento do esporte recente. Verdade. Mas eu sinto que o diálogo agora é muito mais franco com os atletas. É muito mais honesto e é muito mais direto. A partir do momento que você cria essa cultura dentro do vestiário, você cria um novo ambiente, um ambiente mais justo, mais fácil de se tratar. Esse diálogo também está sendo para fora do clube, para o setorista, para quem acompanha, para o torcedor. Isso muda a realidade, isso muda o ambiente, isso traz, sim, um novo esporte, digamos. Credibilidade. Então, credibilidade, né? Em sim. Tudo que o clube possa, porventura, vir a fazer. O que me preocupa, concordo com você, concordo com Giovana, a conversa flui, não há aquela dinâmica de você ficar com medo, de repente, de uma informação truncada, errada. Muitas vezes saiu uma informação e não era, dita, inclusive, pelos próprios dirigentes do esporte, e depois, não é. Né? Mas, graças a Deus, a gente dizia, acreditava para quem disse lá, tudo direitinho, ou nos jornais, né? Enfim, Rádio Jornal, aqui. Quem não teve um momento desse, né? Da informação ser dita e depois não era, né? A gente ia atrás e vê que não era. Mas me preocupa nessa dinâmica o que a gente viu ontem, por exemplo, no Globo Esporte, de ontem, com muita propriedade, 2 meses que não há uma solução com o caso da homofobia.
Caiu de novo lá, tá complicado. Mas vou puxar essa dinâmica aqui. Que, ao meu ver, falando de marketing, falando de ambiente bom, precisa estar num ambiente bom também e dizer que está, né? Dizer que eu digo comunicar para fora o que está dentro. Não adianta só estar bom, tem que dizer também e vai por essa dinâmica aí que eu vi ontem no Globo Esporte e no Globoesporte.com, no caso sobre o Conselho Deliberativo. Por quê? A pior situação que possa ocorrer com uma pessoa em sua vida ou uma empresa é o seu cliente não dar um retorno. Estava ouvindo o que eu estava dizendo, Antônio? Estava? Antônio? Ouvi parte, estava falando do caso Pronto. do Flávio Cury, né? Isso, porque eu vou rebobinar a fita um pouquinho aqui. A pior situação que tem, me corrijam e me acrescentem, se for o caso, a pior situação que tem é quando a gente perde o time de uma situação e não sabe nem porque perdeu. Quando você recebe um feedback de um torcedor, de um cliente, do público-alvo que você quer, é muito bom. O Sport recebe há muito tempo e o Sport que eu digo é o Conselho Deliberativo do clube. Tanto é que está aí, Conselho Deliberativo versus Sport. O momento é bom? Mas ele, além de ser bom internamente, tem que ser dito para fora, para colocar para todo mundo que a coisa está evoluindo, o torcedor está comprando a ideia, ingressos virtuais, e as empresas se apegarem a esse discurso. Por quê? No momento que você é um empresário, no momento que você é um presidente de uma grande marca, que você vê um Conselho Deliberativo que há 2 meses que não toma uma solução, um Conselho Deliberativo que o presidente do Conselho vai para o Globo Esporte e diz que não sabe como é que está indo a coisa, vamos ver e tal, e que perdeu o time, que não está escrito lá. Claro, homofobia não é do século passado. O próprio Estatuto do Esporte, que precisa ser aprovada a renovação, é um conselho, caramba, eu não era nem vivo quando tinham esses artigos, esses parágrafos lá. Então, precisa se renovar esse CD no sentido de aprovar o estatuto e precisa também, Antônio, de não perder, né, esse time, esse cavalo selado que está do esporte, está crescendo a sua marca, mas ainda voltando a ser, ou buscando ser, o que sempre foi uma marca forte, de torcida forte, de compradora, torcida que compra, vem, bota na vitrine, o cara vai lá, compra, enfim. Então, essa história do Conselho Deliberativo, eu fico com receio, porque é um Conselho Deliberativo ainda. Estou dizendo que é todo mundo lá, não, pelo amor de Deus, seria até injusto, mas tem gente ali que a gente sabe que, pelo amor de Deus, se pedisse para pegar o beco, era a melhor situação possível, porque não bica, não bate com o executivo, não bate com nada. E essa situação da homofobia é um dos casos que uma grande empresa, um grande presidente de empresa aí vai pensar 2 vezes, porque tem um Conselho Deliberativo que pode fazer a qualquer momento qualquer situação, inclusive repetir a dosagem e dizer que o outro cara é isso, o outro cara é aquilo, que, enfim, errar, né? E tudo que a gente não precisa é de erros basilares, bestas, né? Então, o cara que é homofóbico, vai pedir desculpa, sem citar nomes, vai continuar sendo homofóbico, né? Não é por causa de pressão. O cara que é racista, continuará racista, é da essência, nasceu assim, foi criado assim, não tem solução, mas ele tem que respeitar a sociedade, ele tem que ficar caladinho, ele tem que agir como sociedade que ele faz parte. Então, eu tenho medo disso, Antônio. O que é que você me diz, me corrija, acrescente, o que é que você fala dessa, aspas, briga, né? Conselho Deliberativo versus esporte, né? No seu marketing. Eu não diria briga de verdade, eu acho que Sim. Existe uma ação que não corresponde com a imagem do clube hoje, sabe? Acima de tudo, analisando a questão de mercado, porque qualquer notícia que sai relacionada a um clube de futebol, a uma empresa, a uma marca, aquilo ali acaba moldando também a imagem dessa marca. Então, se sai uma notícia, um vazamento de um conselheiro do esporte, como Flávio Cury, com áudios homofóbicos em relação ao Gilberto, né, o Gil do Vigor, aquilo ali ganha proporção que acaba moldando a imagem do esporte para o mercado, para outros torcedores, para o futebol brasileiro, por mais que aquilo não represente o esporte. Então, isso é muito preocupante, sim. E não foi um erro honesto. O que é um erro honesto? Eu, um dia desse, estava lá na rádio apresentando o programa, a gente tem aquele painel interativo, e eis que um torcedor mandou lá algo do tipo assim, eu vou citar o que ele colocou, né? Isso daí é uma página negra na história do Santa Cruz. A gente está falando do Santa.
E na hora que eu vi a mensagem, eu não li a mensagem, mas eu disse assim, fulano que está escutando a gente, esse termo não se usa mais. Isso é um termo racista, a gente não pode estar colocando isso, nem veiculando esse tipo de coisa. Fica atento ao teu vocabulário para tirar essas coisinhas que existem no vocabulário comum, infelizmente. E nesse caso do Flávio Cury, não foi. Não foi um erro honesto. Não foi algo de vocabulário que ele acabou colocando. Foi sim um ato homofóbico. E que o Sport, em seu conselho deliberativo, foi simplesmente passivo. A resposta para se dar a intolerância é agir de forma intolerante. É simplesmente tirar esse cara do conselho, tirar esse cara do quadro associativo, independente da história que ele tem do esporte, com o esporte. Não tem o que se arranjar desculpa, sabe? Mas com essa nova gestão, com essa nova imagem, felizmente ou infelizmente, esse caso está caindo um pouco no esquecimento. Eu digo infelizmente porque esse caso deveria ser um exemplo no sentido de, olha, esse cara falou isso daqui, esse cara já não está mais aqui. Né? Mas está caindo no esquecimento porque, desde lá aconteceu muita coisa, aconteceu eleição, troca de presidente, mudança nos áreas do clube, questão financeira. Então, muita gente não está falando mais sobre o assunto. Infelizmente, por uma questão de exemplo, felizmente, porque isso também cai um pouco no esquecimento da visão de mercado e o esporte pode aí buscar no novo plano, né, novas marcas e, quem sabe, novas campanhas. Giovana. Então, na cobertura que a gente fez da eleição, eu fiz a primeira pergunta para Nelo, né? Eu disse, inclusive, citando esse caso, o que seria feito, porque isso manchou, obviamente, a história do esporte, manchou o clube, o nome, e saiu, assim, a nível nacional, saiu no país inteiro. Conselheiro do esporte foi homofóbico, vazou áudio, e então o nome do esporte está diretamente ligado a isso. Não só o nome de Cury, né? Mas como o nome do esporte de modo geral. E eu perguntei para Nelo o que ele pretendia fazer, até pelo caso do Gabriel, que inclusive ele participou aqui do Eu Pratico Esporte, acho que o Alessandro lembra, dele Gabriel falando que iria... Torcedor, fala muito bem, é um torcedor que é ativo assim, em causas sociais, em lutas, e ele falou que estava votando na chapa de Léo, né, no caso de Nelo também, justamente pela questão da inclusão. Eu estou com a página aberta de Nelo aqui no Twitter, onde tem que a Roberta Negrini, ela é VP da inclusão. Então, ele falou que tinha muitos projetos para isso, de incluir. Ele disse também que, infelizmente, ainda tinha que se trabalhar esse tipo de coisa, que não era para ter que trabalhar isso tudo, e não, falou, mas hoje, quando a gente olha, a gente vê que um caso que está caindo no esquecimento, acho que uma das piores coisas que aconteceu no esporte nos últimos tempos, porque isso é inaceitável. É um tamanho, assim, chega a ser absurdo, eu fico com raiva de falar desse caso, e cai no esquecimento da galera lá dentro, mas ontem saiu no Globo Esporte, e aí, como é que vai ser? Prestes a gente achar um patrocinador master, como é que alguém vai querer botar o nome de uma marca e um clube que aceita um cara desse em pleno século XXI, em 2021? É impossível, é inaceitável, e parece que não tem mudança, entendeu? Porque a empresa vai ver que o Conselho Deliberativo é independente, e a qualquer momento essa independência, do jeito que foi, vai continuar e pode fazer outra bobagem. Mudando um pouquinho de assunto. E por mais, Alessandro e Giovana, por mais que o Conselho seja independente, na hora que você negocia a exposição de uma marca e um patrocínio, você não vai chegar para conversar com qualquer marca e fazer, olha, aconteceu esse caso, mas é porque o Conselho é independente, tá se negociando com o executivo. Não se faz, é a imagem do clube, né? É uma pessoa de dentro do clube que fez isso. Como o Giovana falou, caiu no esquecimento, infelizmente, porque a melhor resposta que o esporte poderia ter dado era agir de uma maneira contundente, rápida, resolver o assunto, esse cara não tá mais no clube, e na semana seguinte fazer uma campanha, chamava o Gabriel, que vocês trouxeram a história dele de forma fantástica no dia da eleição, trazia o Gabriel, o esporte poderia trazer o Gabriel para dentro, fazer uma campanha com ele sendo a cara, com ele sendo o mote da coisa, sabe? O próprio Gil do Vigor. Claro, tenho certeza que o Gil ia colocar sua imagem, né, para o esporte. Com certeza. Então, assim, caiu no esquecimento, e o que eu acho que o esporte não pode fazer é aproveitar desse esquecimento e seguir a vida normal. Eu acho que é preciso dar uma resposta, é preciso agir ainda sobre isso, e quanto mais o tempo passa, mais a gente vai vendo que o clube acaba aceitando esse tipo de coisa.
Só para finalizar o assunto, é que nem eu chamar o Antônio para vir para minha casa e disse, olha, cuidado que tem um cara aqui da minha família que ele é complicado. Em qualquer momento ele pode fazer alguma coisa. Pronto, o cara vai entrar na minha casa? Não, vai ficar, no mínimo, se entrar, vai ficar com receio, virado para a pessoa, para a porta, para correr, enfim. É por aí se é que eu fui feliz no exemplo, mas enfim.